mas foi retirado do texto ali de última hora por um destaque do progressista a chamada criação da CID-Bets, que seria uma contribuição do moldes da CID, né, que incidiria sobre os jogos e financiaria o combate ao crime organizado. Não é um contrassenso a Câmara, nesse discurso de combate ao crime organizado, retirar um imposto que seria usado no combate ao crime organizado? Por que foi retirado ali de última hora e em uma votação simbólica? Primeiro, Igor, necessário que se coloquem as coisas em seu devido lugar. A criação desse imposto CID-Bet vai justamente no sentido daquilo que nós não podemos ficar contra, que é um financiamento mais forte da segurança pública. A única coisa que precisa ser honesto ao se colocar é a viabilidade de se cobrar esse imposto. É importante dizer que a Câmara dos Deputados aprovou no final do ano um aumento da cobrança de impostos das bets. Então não há proteção às bets na Câmara dos Deputados. Esse discurso ele não é verdadeiro, ele não é correto, até porque demonstramos no final do ano, em conversas com o governo, o aumento da alíquota das bets dentro daquilo que seria possível para ajudar nas finanças públicas. Então a Câmara aumentou o imposto de bet no final do ano, aumentou o imposto de juros sobre capital próprio no final do ano e aumentou o imposto de fintechs no final do ano. A inclusão da CID-Bet por parte do Senado, primeiro, é inexequível do ponto de vista da cobrança. A própria equipe do Ministério da Fazenda diz que não há como se cobrar esse tipo de imposto na operação das bets. Não há, por parte hoje do sistema que se dispõe de cobrança, essa condição de se cobrar esse imposto. O segundo ponto, se dizer que vai se arrecadar 30 bilhões de reais com o imposto dessa CID-Bet, não é verdadeiro. Talvez tem uma divergência ali de cálculos, né? Não é uma divergência, é uma aberração. Por quê? Porque há uma percepção de que se esse imposto viesse a valer, talvez fosse 10%, 15% de 30 bilhões. Então, talvez as bets todas do Brasil faturem 30 bilhões. Como é que você vai se arrecadar 30 bilhões desse imposto? Então, primeiro, nós aumentamos a cobrança de imposto de bet. Segundo, a operacionalização desse imposto por parte da equipe técnica do governo foi dito que era impossível. E terceiro, que é o mais grave, nós estaríamos favorecendo as bets ilegais. Por quê? Porque se você cobra uma alíquota que é impossível de ser paga por um setor, você favorece a ilegalidade e a consolidação dentro do setor de que quem não paga imposto algum se estabeleça, que é o que nós tínhamos antes da legalização das bets. Empresas que tinham servidores fora do país, que estavam instaladas em outras jurisdições, que não era a jurisdição do Brasil, e hoje nós temos o governo arrecadando, nós temos como ter ali o compartilhamento e a transferência de dados sobre o apostador. Você tem que colocar o seu CPF, você não sonega mais, você não consegue mais lavar dinheiro, fazendo o que realmente é correto para o país. Então, de maneira alguma, nós quisemos proteger as bets, nós enfrentamos o debate com honestidade e aí a decisão da Câmara foi realmente por retirar essa cobrança que foi colocada no Senado, justamente por isso, pela incompatibilidade técnica, por já termos aumentado o imposto das bets e para não favorecermos a ilegalidade no país de um setor que está começando a se legalizar e que nós entendemos que a legalização é o melhor caminho para que as autoridades, os órgãos de controle, a Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal, todos esses órgãos possam acompanhar com a precisão que é necessária e com transparência o funcionamento das bets no Brasil. Presidente, vamos também agora para a escala 6x1. Por que o senhor decidiu colocar esse tema para ser analisado por meio de uma PEC e não por meio de um projeto de lei como o governo queria? O presidente do seu partido, Marcos Pereira, deu uma entrevista à Folha de São Paulo hoje, ele disse que é porque o senhor queria manter o protagonismo na Câmara. Foi para manter realmente o protagonismo da Câmara, tirando o protagonismo do governo? Igor, é um pouco mais do que só briga por protagonismo. Um assunto tão sério como esse, ele não pode ser debatido sob apenas uma ótica ou só um lado. A discussão, na minha avaliação por PEC, ela traz a capacidade de podermos ter mais equilíbrio do ponto de vista da tramitação legislativa. O projeto de emenda à Constituição é, na minha avaliação, o lugar correto para se discutir redução de jornada de trabalho. Primeiro porque nós vamos ter condição de poder fazer o debate agora na CCJ, fazer o debate na comissão especial e fazer o debate no plenário. Se você tem um projeto que chega apenas com a urgência constitucional, primeiro ele vai direto para o plenário. Então você tem ali o debate, a discussão sendo prejudicada. E não é a intenção da presidência
procrastinar isso. Pelo contrário, e a decisão de fazer isso agora é porque nós entendemos que era quando a matéria estava madura para ser discutida. E discutida de maneira responsável, ouvindo a todos e podendo fazer uma construção que não atenda, como já disse aqui, apenas uma visão ou só um lado do ponto de vista do debate eleitoral que temos nesse ano. Então, essa é uma medida que eu acho que está acima da disputa eleitoral do mês de outubro próximo. Não é uma discussão que contempla só um lado. Se você pega as pesquisas, 78% da população brasileira aprova a rediscussão da redução da jornada de trabalho. Então, nós que temos a responsabilidade de pautar aquilo que interessa à sociedade brasileira, entendemos que esse era o momento de se discutir e encontrar o formato para fazer essa redução da jornada de trabalho. Então foi por isso, não é uma briga por protagonismo, não é uma briga de ego, mas sim o canal legislativo correto para discutir uma matéria que tem a importância que tem, se medir os impactos, fazer a discussão da maneira correta e dando vez e voz a todos os impactados por essa decisão que o Congresso pode vir a tomar e, a partir daí, podermos ter a condição de avançar positivamente numa pauta que atende a larga maioria da população brasileira. Então, foi por tudo isso que nós decidimos fazer a condução por esse caminho e será por PEC a condução na Câmara dos Deputados. Presidente, que